Geralmente, alguns leitores das Sagradas Escrituras encontram dificuldade em interpretar os textos sagrados e, por conta disso, acabam encontrando algumas dúvidas e alguns questionamentos nos próprios textos bíblicos, e muitas das vezes não conseguem encontrar respostas na internet. Mas neste vídeo eu quero falar em especial de uma dúvida e de um questionamento que muitas pessoas vêm tendo nos últimos dias, que é a respeito de Adão e Eva. Adão e Eva tiveram filhos antes da queda no Jardim do Éden ou apenas depois da queda? É sobre esse assunto que eu irei tratar com todos vocês. Por isso eu peço que deixem os seus likes, os seus comentários e se inscrevam no canal Mistérios de Elohim. Nos últimos anos, algumas pessoas vêm se perguntando se Adão e Eva tiveram filhos antes do pecado original, ainda no próprio Jardim do Éden. Muitas pessoas vêm afirmando que sim, que Adão e Eva tiveram filhos antes da queda do homem e do pecado original. Alguns até sugerem que esses supostos filhos de Adão e Eva eles teriam nascido no próprio Éden e seriam os filhos de Deus citados em Gênesis no capítulo 6. Mas a partir de agora vamos fazer uma análise completa a respeito dos filhos de Adão e Eva e dos supostos filhos ou filhas que tiveram antes da queda. No livro de Gênesis, no capítulo 4, no verso 1 e 2, nós encontramos a primeira vez que a Bíblia faz menção sobre os filhos de Adão e Eva. E conheceu Adão a Eva e teve relações Adão com Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim e disse: alcancei do Senhor um homem, um menino, e deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Nós sabemos que após Caim ter matado seu irmão Abel, nós lemos no versículo 25 o relato do nascimento de Sete. Repare, e tornou Adão a ter relações com Eva, sua mulher, e ela deu à luz a um filho e chamou o seu nome de Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Gênesis 4, 25. Nós entendemos e sabemos que Adão e Eva tiveram vários e vários filhos e também várias e várias filhas, além de Caim, Abel e Sete. Porém, a Bíblia, por ter sido escrita por semitas, ela prioriza a sua narrativa com os personagens masculinos, que tiveram alguma importância para a história que está sendo contada. Isso significa que entre Abel e Sete existe sim a possibilidade de Adão e Eva terem tido outros filhos, ou, mais precisamente, outras filhas, ou as suas primeiras filhas. No entanto, antes de Caim, embora pudessem, certamente eles não tiveram filhos homens, mas isso não tira a possibilidade de terem tido filhas mulheres. Depois de tudo isso, surgem algumas perguntas em nossas cabeças. Por que Adão e Eva não poderiam ter tido filhos ainda no Jardim do Éden? Ou Adão e Eva tiveram filhos, outros filhos, no Jardim do Éden, além de Caim e Abel? Ou melhor, tiveram filhas antes de Caim e Abel? A verdade é que as Escrituras Sagradas, a Bíblia, ela não tira essa possibilidade de Adão e Eva terem tido filhas aí antes de Caim e Abel, antes do pecado, ou ainda no Jardim do Éden. Os versículos 27 e 28 do capítulo 1 do livro de Gênesis mostra claramente essa possibilidade. Repare, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Gênesis capítulo 1, versos 27 e 28.
Repare e note que Deus os criou, os abençoou, os autorizou e ordenou a terem filhos e a terem relações íntimas, quando Deus fala para frutificarem-se e logo após multiplicarem-se. Repare que Deus deu autorização a Adão e Eva a terem relações íntimas e principalmente também terem filhos. Isso significa que eles estavam perfeitamente aptos aí para terem filhos, para a procriação e para a multiplicação da humanidade. Ou seja, nós temos a total possibilidade de Adão e Eva terem tido filhas ou filhos antes da queda, antes do pecado original. Curiosamente, nós entendemos que há essa possibilidade por conta de tudo o que o texto vai dizer, visto que Eva era a mulher mais fértil do mundo e, sem sombra de dúvidas, Adão, quando a viu, quando Deus a ordenou a Adão frutificar e multiplicar, e Deus ordenou a Adão ter relações íntimas com Eva, e ambos os dois tiveram essas relações, visto que foi uma ordenança de Deus. E o casamento bíblico original é visto quando o homem finalmente se deita com a mulher e a mulher se deita com o homem. Ali então, na relação, os dois são casados. Eu gosto muito em meus vídeos de ser bastante transparente, mas também passar a visão que eu tenho a respeito e de determinados assuntos bíblicos. Mas eu não posso deixar aqui de falar que muitos não concordam que Adão e Eva tiveram filhos aí antes do pecado original. E segundo eles, na verdade, segundo eles, Adão e Eva não poderiam ter tido filhos por conta de que se esses filhos tivessem nascido antes aí da queda do pecado original, no caso, haveriam ali algumas pessoas que não teriam o pecado original porque não transgrediram a lei de Deus e não comeram do fruto proibido. Só que vale ressaltar que, biblicamente, os pais, quando cometem um erro, os filhos também pagam, porque são a sua semente. E isso é um conceito bíblico quando nós lemos que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos da terceira e quarta geração de todos aqueles que o detestam ou que o desobedecem. Ou seja, mesmo que Adão e Eva tivessem filhas ou filhos antes do pecado original, esses filhos, sem sombra de dúvidas, foram expulsos junto com eles ali. E muitas das vezes as pessoas vão dizer: mas por que não é mencionado os filhos e filhas de Adão e Eva antes de Caim e Abel? A verdade é que a possibilidade que nós temos é apenas para filhas e não para filhos, ou seja, Adão e Eva tiveram filhas antes de Caim e Abel, segundo essa visão, e não filhos antes de Caim e Abel. Caim e Abel foram os primeiros filhos homens de Adão e Eva, mas nós temos a possibilidade de que Adão e Eva tiveram filhas, mulheres, antes da queda, antes do pecado original. Nós temos sim essa possibilidade. O que nós precisamos entender é que esses filhos que eles tiveram, ou melhor, essas filhas que supostamente eles tiveram no Jardim do Éden, elas também tiveram o pecado de Adão e de Eva, visto que a Bíblia vai dizer claramente que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos da terceira e quarta geração, daqueles que o desobedecem ou daqueles que o detestam. Repare o versículo a seguir. Não te prostrarás diante desses deuses e não servirás, porquanto eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que me odeiam. Mas que também hajo com amor até a 1000ª geração para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Gênesis 20, verso 5 e verso 6. Ou seja, a visão daqueles que dizem que, na verdade, isso seria um problema porque existiriam pessoas ali sem o pecado original, que seriam os primeiros filhos de Adão e Eva, ela cai totalmente por terra, visto que os filhos herdariam de qualquer forma o pecado de seus pais. Para que vocês entendam melhor, a Bíblia dá sim margem
e possibilidade total para que Adão e Eva tivessem filhas antes do pecado original, mas que essas filhas também carregaram por conta de que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, ou seja, essas filhas tiveram. Por que eu falo filhas? Porque é impossível eles terem tido filhos homens, visto que o texto vai afirmar que seus primeiros filhos homens foram Caim e Abel, e foi após a queda. No caso, então, é impossível dizer que Adão e Eva tiveram filhos antes da queda, mas a possibilidade de terem tido filhas é totalmente vista. Algumas pessoas ainda assim podem dizer que Adão e Eva terem tido filhas aí no Jardim do Éden antes do pecado original, mas que do mesmo jeito caíram sobre o pecado de Adão e Eva, é impossível e totalmente controversa. Mas a verdade é que quando nós ainda mais lemos a Bíblia, quando lemos mais a Bíblia, fica mais possível ainda. Quando nós lemos no livro de Gênesis, no capítulo 3, no verso 17, quando nós sabemos a sentença que Deus deu sobre Eva, foi a seguinte. Gênesis 3, verso 16. Para a mulher sentenciou o Senhor Deus: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez. Em meio à agonia darás à luz filhos. Seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Repare que Deus ele vai dizer que ele multiplicaria as dores do parto da mulher. Isso, no caso, dá-nos a entender que antes a mulher não sentia tantas dores ou não sentia dores no parto. Ou seja, fica mais explícito a possibilidade de que Eva tinha filhas antes da queda. Todos nós sabemos que a sentença que Deus deu, maldição por assim dizer, para o homem e para a mulher, foi que o homem deveria viver do seu suor e trabalhar, e a mulher teria as dores ali no parto. Uma frase que é dita pela própria Eva que nos deixa ainda mais curiosos a respeito dessas filhas ou dessa filha que ela teve antes da queda é a seguinte: então Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e declarou, no caso ali Eva, com a ajuda do Senhor, tive um filho homem. Repare, tive um filho homem. Com a ajuda do Senhor, tive um filho homem. Isso pode ser, eu não estou falando que é, mas pode ser também uma indicação de que antes ela tivera filhas mulheres. Mas agora eu quero saber a opinião de cada um de vocês. Então, Adão e Eva tiveram ou não tiveram filhas antes do pecado original? Coloquem aqui nos comentários que eu quero responder cada um de vocês e dar um coração para cada um de vocês. Obrigado por assistirem até aqui e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.